Eu comecei na semana retrasada aqui essa série, cujo título é Confiar e Descansar. Confiar e descansar, o oposto da religiosidade. Tudo que eu e você não queremos é religiosidade. O que eu e você queremos é a verdade. Nós somos, na Nova, buscadores da verdade. A gente não está buscando outra coisa qualquer que não seja a verdade. A gente não está em busca de religiosidade, a gente não está em busca de uma doutrina da moda, a gente não está em busca de absolutamente nada que esteja fora da verdade. A gente quer conhecer a verdade, a gente quer conhecer a palavra como ela é, a gente quer conhecer Deus como Ele é, com o seu caráter, com o seu perfil, Jesus, o Espírito Santo. E é preciso que a gente comece a compreender e entenda de uma vez por todas, como igreja, como povo de Deus, que existe um novo pacto vigente no mundo espiritual. Há um novo pacto vigente no mundo espiritual. Esse novo pacto também é chamado na Bíblia de Nova Aliança. Nós somos gente da Nova Aliança. Desde o primeiro dia, desde a criação, Deus sempre desejou se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. Sempre foi o desejo de Deus. Só que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo o livre-arbítrio, eu sei que existem escolas de teologia que não acreditam que o ser humano possui livre-arbítrio. Mas essa ideia de que o homem não possui livre-arbítrio, ela é uma ideia que ela emerge do conceito de evolução. Então o ser humano é meramente uma máquina biológica que segue impulsos biológicos, já pré-programados. Então no conceito dessa área da biologia, não são todos os biólogos que pensam assim, mas há uma área da biologia que pensa dessa forma, e a teologia se deixou influenciar por esse pensamento biológico e começou a entender ou crer que não existe livre-arbítrio. Mas quando você vê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre, Deus é um Deus livre para escolher o que Ele quiser. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e quando você olha para a palavra, você vê várias dicas de que o homem tem livre-arbítrio. Por exemplo, Deus mesmo fala para o seu povo dizendo: eis que eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, escolham a vida. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, não teria a mínima condição de escolher nada. Seria uma incoerência Deus dizer: eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, façam uma escolha. Não, mas nós podemos escolher porque nós não temos livre-arbítrio. Não, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem o livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, em função do livre-arbítrio, usando da liberdade de escolha, o homem pecou e ficou separado de Deus pelo pecado. O pecado trouxe separação do homem e Deus, mas na sua misericórdia, na sua graça infinita, Deus traçou um plano para nos redimir, para redimir o homem. O termo bíblico redimir literalmente significa resgatar. Qual é a visão que o termo redimir nos dá? O ser humano foi sequestrado pelo diabo. Nós estávamos sequestrados nas mãos do diabo. Nós não pertencíamos a ele, nós estávamos sequestrados por ele. Mas em Cristo nós fomos redimidos, ou seja, o preço do resgate foi pago com folga e nós hoje somos livres. Nós fomos completamente redimidos, fomos resgatados. Então nós fomos redimidos, o homem, o ser humano foi redimido das garras da morte e do diabo. E não simplesmente, o plano de Deus não foi um plano para simplesmente perdoar pecados. O plano de Deus foi um plano de redenção, para nos resgatar das mãos do diabo, não simplesmente para perdoar pecados. Veja bem o seguinte: Deus poderia ter feito Adão desaparecer, sumir, evaporar. Ele podia olhar e dizer assim: olha, deu ruim, então é melhor começar do zero. Vou fazer evaporar esse sujeito que eu criei aí e vou começar tudo de novo. E nisso aí,
nós nunca nem saberíamos que um dia existiu falha, traição, erro, pecado. Nem saberíamos disso. Por que Deus não fez Adão evaporar, sumir, desaparecer? Porque Adão foi criado em amor, por amor. Deus criou Adão em amor. Dá uma olhada comigo em Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando você olha essa passagem aqui, quando Deus cria o homem e sopra aquilo que a Bíblia chama aqui de fôlego de vida, na verdade, Deus estava soprando em Adão a Ele mesmo. Não é que Deus deu um sopro mágico, de um elemento aí qualquer que pumba, fez aquele boneco de barro que ele fez ganhar vida. Não é uma coisa mística do tipo Pinóquio, um boneco de madeira que virou um menino de carne e osso. Não foi isso. Deus, quando Ele sopra, Ele está soprando a si mesmo, a sua própria natureza. Então, quando o homem peca, se Deus destruísse o homem, é como se Ele estivesse destruindo a si próprio. Seria um ato que provocaria em Deus algo tão terrível, que ele olha, e como Ele criou aquele homem por amor, em amor, e colocou nesse homem a sua própria natureza, Ele diz: eu não posso destruir esse homem, eu tenho que redimir o homem. Eu preciso redimir, eu preciso consertar isso, e Deus então traça um plano para a redenção do ser humano. Deus traça um plano, porque Deus, Ele é não o causador da morte, Deus é o criador da vida. Não é por outro motivo que você vai encontrar na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu nunca me dei o trabalho de contar o número de vezes que aparece a expressão Deus vivo. O Deus vivo, várias vezes, N vezes, no Antigo Testamento e também no Novo. Mas esse termo, Deus vivo, no hebraico é El Hai. El, Deus. Hai é traduzido simplesmente como vivo, mas se você procurar a definição do que significa o termo El Hai, é o Deus que é a fonte da vida, o Deus que é o criador da vida. Por isso Ele é chamado de Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, é o criador da vida, é o autor da vida. Então Ele, vendo que o homem estava agora morto espiritualmente, sendo Ele o Deus da vida, Ele faz um plano para resgatar esse homem da morte. A morte que Adão sofreu não foi morte biológica. Ele pecou e continuou biologicamente vivo, mas ele morreu espiritualmente. E morte espiritual significa meramente, simplesmente separação de Deus. O homem separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Ele pode estar vivo biologicamente, ter uma saúde de ferro, pode ser uma pessoa extremamente saudável, mas ele está morto espiritualmente. Por isso que na cruz, uma das palavras de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Por que você se separou de mim? Os nossos pecados, e mais do que os nossos pecados, a natureza pecaminosa estava sendo colocada sobre Jesus. E aonde a natureza pecaminosa se estabelece, a morte se estabelece, a morte espiritual, separação. Então Deus teve que, por um tempo, virar as costas para Jesus por causa do nosso pecado que estava sobre Ele. Deus meu, Jesus nunca tinha tratado Deus de Deus, era sempre Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Mas naquele momento, quando o pecado vem sobre Jesus, Deus meu, por que você me desamparou? Por que você se separou de mim? E Jesus sabia a resposta: por causa do nosso pecado que estava sobre Ele, não por causa de algo que Ele houvesse feito. A morte entrou no mundo como consequência do pecado, não como algo que Deus fez para punir o homem, mas como consequência do pecado. Quando o homem pecou,
ele passou a ser portador agora de uma natureza maligna, a natureza pecaminosa. A Bíblia chama de natureza adâmica, natureza pecaminosa, a natureza morta. Deus poderia ter começado tudo de novo do zero, mas ele decidiu redimir o homem. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o que seria necessário para redimir o homem? Para trazer o homem de volta para o seu estado anterior, quando ele possuía a natureza do próprio Deus? O que seria necessário? O que seria preciso para isso acontecer? Bom, a questão da solução do pecado do homem não se resumia ao simples perdão de um erro. Você sabia que qualquer pessoa que pede perdão a Deus, Deus perdoa? Não importa se seja um crente ou um incrédulo, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E é possível uma pessoa ter o perdão pleno e completo de tudo quanto é pecado que ela cometeu e ainda assim ir para o inferno, porque o critério de ir para um lado ou para o outro não é se você tem muito ou pouco pecado ou nenhum pecado, é se você tem Jesus. Então a pessoa, ela pode, caramba, realmente eu reconheço que eu pequei, será que Deus me perdoa? Claro que Ele perdoa, mas você precisa mais do que simplesmente o perdão de algum pecado cometido, você precisa de Jesus. Deu para entender isso aí, gente? Não deu nó na cabeça de ninguém, não? Se deu nó, levanta sua mão e diga: misericórdia, pastor. Não deu nó? Entenda bem, a questão é muito além, muito maior do que simplesmente perdão de pecados. A obra da cruz é muito maior do que isso. Jesus não foi à cruz para simplesmente perdoar pecados. Se fosse para perdoar pecados, não precisava de cruz, porque Jesus não perdoou pecado de um monte de gente antes da cruz, antes de morrer. Quanta gente chegava para Jesus procurando por cura e ele dizia: pode ir em paz, estão perdoados os teus pecados. Peraí, Jesus, mas eu não vim procurar perdão de pecados, eu vim procurar por cura, eu vim procurar por uma solução para o meu problema. Ah, ok, então além do perdão de pecados, eu também te libero aí para você ficar curado, vá em paz. Então, se fosse só para perdoar pecados, não precisava da cruz. Jesus já tinha perdoado o pecado de um montão de gente, era só ele subir no Monte das Oliveiras e gritar lá de cima para: ai galera, está tudo perdoado, hein, fui! E já ascendia para o céu. Na cruz do Calvário houve muito mais do que perdão de pecados. Nós estávamos ali sendo redimidos, resgatados das mãos de Satanás, resgatados da prisão do inferno. Aleluia! Quando Adão traiu a Deus, obedecendo a sugestão do diabo, ele perdeu a natureza divina e recebeu a natureza daquele a quem ele prestou serviço e obediência. O apóstolo Paulo diz para nós em Romanos de que aquele a quem nós prestamos obediência, desse aí nós nos tornamos servos. Então, no momento em que ele desobedeceu a Deus, que disse para ele: você pode comer de qualquer árvore, menos dessa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele desobedecendo a Deus, foi lá e comeu daquela árvore, por sugestão e ideia de Satanás, ele perdeu a natureza de Deus, e recebeu a natureza do próprio inferno, a natureza do próprio Satanás. Por isso a Bíblia diz também em Romanos, no capítulo 3, que em Adão todos pecaram e ficaram destituídos do quê? Da natureza de Deus, da glória de Deus, sendo porém justificados em Cristo, gratuitamente justificados em Cristo. Efésios capítulo 2, no versículo 3, diz assim: entre eles quem? Os pecadores. Entre eles também todos nós andamos quando? Gente, está escrito ali, é só ler. No passado, não precisa conhecer nem o versículo de cor. Eu já dou a cola para você aqui. Entre eles também todos nós andamos no passado, não nesse presente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, passado, éramos do verbo não somos mais, e éramos por natureza, não por obras, não porque pecamos muito ou pecamos pouco, não éramos por obras, mas por natureza, éramos filhos da ira.
que é uma expressão, é um hebraísmo, que é uma forma suave, delicada e bem educada de dizer que nós estávamos associados, afiliados ao diabo, como também os demais. Então, para redimir o homem e dar ao homem vida novamente, era preciso remover a morte. Era necessário remover a morte. Aí Deus então fez um plano onde a morte seria derrotada pela própria morte. Como aconteceu no Antigo Testamento, simbolicamente, Davi, quando ele derrota Golias, ele vai até Golias, primeiro ele manda aquela pedrada. A gente não sabe se ali Golias morreu ou se ele apenas sofreu uma concussão cerebral, caiu desmaiado, em coma ou qualquer coisa semelhante. Mas Davi, para garantir, foi até o corpo caído de Golias no chão, pegou a própria espada de Golias, e com a própria espada de Golias ele matou, ele degolou Golias, arrancou a cabeça de Golias. E Deus fez um plano, aquilo já mostrava o plano de Deus, de usar a própria morte para matar a morte. Então, na morte de Cristo, a morte foi derrotada. Se o diabo achava que tinha conquistado algum tipo de vitória porque Cristo morreu naquela cruz, ali estava sendo sacramentada a derrota completa do inferno e de todos os demônios. Amém? A gente precisa colocar na nossa mente a ideia e colocar isso no nosso coração de que os demônios são espíritos derrotados. Amém, gente? Crente não pode ter medo de demônio. Crente não pode ter medo de trabalho de feitiçaria. Ah, pastor, mas botaram um bem na esquina da minha casa. Bom, se botaram na esquina, você não sabe se é para você, mas você já está morrendo de medo. Assim mesmo. Não, pastor, botaram foi na minha porta. Meu irmão, se botaram na sua porta um trabalho desses brabo, com vela preta, vela vermelha e um frango, pega o frango, assa e come. E guarda as velas para o dia que falta luz, porque na Barra da Tijuca e no Recreio, quem aqui mora no Recreio? Cara, no Recreio dos Bandeirantes, antigamente, ainda hoje, quando chove muito, acaba a luz, não é isso? A gente já está acostumado com isso, não é verdade? Mas só que agora tem uma nova moda. Quando também fica muito calor, também acaba a luz. Meu Deus do céu, comecei a ver esse negócio. De repente, maior calorzão, maior sol. Pumba, a luz acabou. Agora é com chuva, também é com sol. Quer dizer, em vez da gente estar melhorando, está piorando. Meu pai do céu. Acho que aqui na Barra não deve acontecer a mesma coisa. Na Barra só tem gente fina, né? Então, aqui o upgrade é maior, deve ser, não sei. Mas quando chove, os sinais toda a Avenida das Américas param aqui na Barra. Tu quer avançar e está o pessoal do cruzamento querendo passar, e você que tem que ser mais esperto para passar primeiro, porque a luz acaba. Mas, gente, Deus fez um plano em Cristo, para na morte de Cristo, derrotar a própria morte. Então Deus fez esse pacto consigo mesmo, para redimir e salvar o homem. Deus fez uma aliança dele com ele mesmo. Mas o homem, movido pela natureza pecaminosa, pensa que pode redimir a si mesmo. Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu consigo, através de ritos, rituais, e ordenanças, e obediência, e autoaperfeiçoamento, eu consigo chegar lá. Aí Deus olha e fala, então tá bom, então eu vou dar para vocês a lei, e ver se vocês conseguem obedecer a lei, e quem conseguir obedecer a lei, será salvo. A lei entra no mundo através de um pacto, de uma aliança, firmada no Monte Sinai, entre Deus e o povo de Israel. Mas a história do povo de Israel é a prova concreta de que ninguém consegue a salvação através de obediência à lei. É a prova concreta. Leia o Antigo Testamento de uma ponta a outra, de Gênesis a Malaquias, e você vai perceber que a história do povo de Israel é a história contínua de tentar obedecer, falhar, cair e precisar de ser levantado novamente. Tentando obedecer à lei, Israel é a prova concreta de que ninguém consegue alcançar a salvação através de obediência à lei. Por isso aquele pacto
era imperfeito? Porque se de um lado, naquela aliança havia um Deus perfeito, do outro havia o homem imperfeito. A aliança da lei, ela é imperfeita por isso, porque de um lado tem um Deus que é a perfeição, mas do outro tem o homem contaminado pelo pecado, cheio da natureza pecaminosa, imperfeito. Imagina só se ia dar certo. Você de repente resolve fazer uma sociedade e faz uma sociedade, você sendo íntegro, uma pessoa honesta, íntegra, faz uma sociedade que você sabe que o sujeito com quem você está fazendo sociedade é um estelionatário. Vai dar bom ou vai dar ruim? Você já sabe que vai dar ruim. Porque você não entra numa sociedade dessa pensando, não, mas ele vai mudar. Ele vai melhorar, porque, então, eu entrei com 50% e ele está entrando com 50% e vai dar certo. Vai dar ruim, porque você já sabe, é um estelionatário. Da mesma forma, Deus já sabia que ia dar ruim, porque Ele, o Deus perfeito, estava fazendo um pacto, uma aliança com o ser humano imperfeito. Ele já sabia que ia dar ruim, mas Ele também já tinha o plano perfeito em mente para acontecer mais na frente, lá adiante. Durante 1500 anos, as pessoas tentaram obedecer à lei e nunca conseguiram alcançar a perfeição. E Deus, através dos seus profetas, ao longo da história, vai anunciando que chegaria o dia em que o velho pacto imperfeito de ordenanças, de mandamentos, ia ser substituído por um novo pacto, onde Ele mesmo, Deus em pessoa, Ele seria o legislador, o relator, o sacrifício, o cumpridor, e o homem seria apenas o beneficiário. Ele vai anunciando, vai haver uma nova aliança, vai haver uma nova aliança. Mas qual foi a herança? E é aí que a gente chega no problema. Qual foi a herança que o velho pacto deixou? Qual é a herança que a velha aliança deixou? A religiosidade. A herança da antiga aliança foi a religiosidade, que é essa tentativa do ser humano alcançar o favor de Deus através de sacrifícios, de autodisciplina, de rituais, de obediência a ordenanças, a mandamentos e etc, etc. Então, a religiosidade, ela se baseia muitas vezes até em coisas que a própria Bíblia diz, mas que Deus olha e já não vê valor algum. Deus não está preocupado com a sua obediência. A única obediência na vida que agradou a Deus foi a obediência de Cristo, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou e o colocou assentado na mais alta majestade, e nos colocou pela graça assentados com Ele. Nós não fomos assentados com Cristo porque éramos obedientes, porque fomos obedientes, ou porque somos obedientes. Nós fomos assentados com Cristo, levados a estarmos assentados com Cristo, por causa de uma coisa chamada graça, nada além disso. Agora, qual é a experiência de muitas pessoas com esse falso cristianismo, o cristianismo da religiosidade? Qual é a experiência dessas pessoas? Inicialmente, há muita alegria, muito fervor, uma conexão profunda com Jesus. Eu não sei se você se lembra, ou se você teve essa experiência. Eu me converti, eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu me converti, houve uma mudança tão tremenda, tão profunda na minha vida. Eu fui invadido por uma alegria, por uma paz, por uma coisa tão grande, que se Jesus viesse à terra e passasse na minha frente, eu evangelizava Ele. E eu não ia descolar dele enquanto ele não aceitasse a Ele mesmo. Porque aquilo é uma descoberta fantástica. Eu não sei se alguém aqui passou por algo parecido com isso, mas no início, quando o Evangelho é anunciado a você, você não conhece bolhufas de Bíblia, você não sabe onde fica Gênesis, onde fica Malaquias, onde fica Efésios, você não sabe nada. Quando eu me converti, se dissessem, abra a sua Bíblia em Gênesis, eu abria lá no livro de Salmos, que fica lá no meio da Bíblia. Sabia nada. Muitas vezes eu abria a Bíblia e fingia que estava lendo só para impressionar quem estava por perto.
Mas o pastor estava falando de uma outra passagem completamente diferente daquela. Porque eu não conhecia nada, sabia nada de Bíblia. Mas eu estava empolgado com Jesus. A gente está naquele primeiro amor, aquela primeira experiência. Então, inicialmente, existe muita alegria, muito fervor. Mas, com o tempo, a narrativa muda. Com o tempo, a narrativa começa a mudar. E aquilo que começou com uma mensagem de amor incondicional, de aceitação, venha como está. Venha como está. A gente convida a pessoa para vir à igreja. Cara, mas eu não tenho roupa para ir na sua igreja. Não, que roupa? Venha como está. Não, mas eu não tenho nem sapato, eu só tenho essa sandália havaiana. Venha como está. Coitada da pessoa se levantar a mãozinha para aceitar Jesus. Porque na semana seguinte já estão cobrando dela o terno. Já estão criticando a sandália havaiana. Quando ela veio, venha como está, veio de bermuda, sem problema. Mas agora que ela é crente de bermuda, peraí, você não está honrando ao Senhor. O discurso começa a mudar. Começa a haver uma transformação. Aquele discurso que antes era amor incondicional, aceitação plena, agora se transforma em sermões que falam de obrigações morais, que falam de falhas em obedecer, que falam da necessidade de cumprir e obedecer a regras, e de repente o cristianismo se torna não um relacionamento com Jesus, mas uma guerra do homem contra si mesmo, buscando autoaperfeiçoamento. Alguém já passou por isso aqui? Não levanta a mão, não diga amém, não faça nada. É uma pergunta para você responder por dentro. Continue sorrindo, dizendo glória a Deus, aleluia. No meio onde a religiosidade prevalece, o conceito de entrar no descanso de Deus sequer é ventilado. Gente, eu não vim de uma igreja legalista. Eu não vim de uma igreja legalista. Eu vim de uma igreja, pelo contrário, uma igreja até bastante livre, leve, liberal, sem problema. Mas eu nunca, mesmo assim, eu nunca tinha ouvido uma pregação sequer sobre descansar em Deus, sobre entrar no descanso de Deus. Nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. A primeira pessoa que eu ouvi pregando sobre isso fui eu mesmo. Porque eu nunca tinha ouvido antes ninguém pregando sobre isso. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem sobre o que é a graça de Deus. Nunca. Eu ouvi mensagens sobre um monte de coisa. E não estou fazendo uma crítica negativa no sentido de que, não, lá me enganaram. Não é isso, não. É que não havia conhecimento, não havia revelação. E havia uma conexão muito forte do sistema com o sistema religioso. É difícil escapar desse sistema. É muito complicado. Porque a maioria dos pastores quer ser aceito pelo sistema. Os pastores e pastoras querem ser aceitos pelo sistema. E quando você começa a falar contra o sistema, você vira um ET. A gente brincando chama de ET, mas na religiosidade você é chamado de herege. Olha o doido aí falando sobre esse negócio de graça, dando liberdade para o povo para pecar e tal. Então a gente continua, é nós aqui, é nós no nosso grupo. E esse doido aí deixa ele de fora. Pois é, mas é a mesmíssima coisa que fizeram com Jesus. É exatamente a mesma coisa. Então, o sistema religioso é um sistema que oculta certas coisas. E é um sistema que, ao invés de falar sobre entrar no descanso, desfrutar da graça, é o contrário. Se fala de uma guerra constante, cansativa, onde o diabo é imenso, a carne é gigante, o mundo é uma força descomunal, e eu, coitadinho de mim, estou sempre na vigência de perder as batalhas da vida e, se bobear, de perder até a minha salvação. Cuidado, você está brincando com as coisas de Deus, e sua salvação. Eu vi um pastor falando isso para uma pessoa da família, e a pessoa da família, coitado, ouviu aquilo, olha, eu estou preocupado com a sua salvação. A pessoa já regalou uns olhos desse tamanho assim, acho que ficou uma semana sem dormir. Gente,
Você foi salvo? Então não tem mais que me preocupar com a sua salvação. A preocupação agora é outra, porque salvo você já está. Esse problema a gente já resolveu. Teu destino é o céu. Nossa preocupação agora é viver o céu na terra. Eu não posso agora ficar pensando no céu, vivendo uma vida de miséria aqui, vivendo uma vida desgraçada, onde tudo só dá errado, e aí a vida é assim mesmo, mas quando chegar no céu, as ruas de ouro, eu vou admirar demais as ruas de ouro, mas eu preciso do ouro no meu bolso hoje. Lá no céu está tudo certo, ruas de ouro, mas lá não tem boleto para pagar. Ou você acha que você vai chegar no céu, vai procurar uma picareta para cavar as ruas de ouro, para pagar algum boleto? No céu não tem boleto para pagar. Eu preciso dessa vida abençoada, que ela comece aqui agora. O céu na terra hoje, aqui e agora. O reino de Deus hoje, aqui e agora, presente na minha vida, hoje, aqui e agora. E esse é um plano, é um propósito de Deus, mas a religiosidade bota sempre você em dúvida. Não, olha, não é bem assim, não é bem assim. Se Deus quiser, você vai obter vitória. E olha, cuidado que você pode perder, porque o diabo, a carne, o mundo, e a gente fica numa paranoia danada. E o que é interessante é que, embora a religiosidade coloque ênfase em disciplinas espirituais, autoaperfeiçoamento, obediência, nunca se ouviu falar de alguém que pudesse testemunhar de forma honesta, dizendo: através da minha autodisciplina, da minha obediência, eu consegui vencer e deixar o pecado. Impressionante! Impressionante. A religiosidade advoga a obediência, advoga o autoaperfeiçoamento, mas não apresenta uma pessoa que possa dizer: através da obediência, do autoaperfeiçoamento, eu cheguei lá e venci o pecado, e não peco mais, e nunca mais pequei. Deixa eu perguntar uma coisa que eu perguntei semana passada, mas vou perguntar de novo para você. Você por um acaso tem esse hábito esquisito, assim, de vira e mexe, orar? Você tem essa mania de orar? Você tem esse outro hábito esquisito, de vez em quando assim, ler a Bíblia? Tem esse hábito? Quantos aqui entendem que cristianismo genuíno implica em servir? Só que a pergunta é a seguinte: você faz tudo isso? Você ora, lê a Bíblia, serve, a partir de um senso de obrigação, ou a partir de um senso de uma paixão profunda por Jesus? Porque essa oração, essa leitura bíblica, essa servitude que vem do senso de obrigação, para Deus não vale nada, não tem valor algum. Mas a pessoa faz, e o que é pior, o inimigo, esse é o problema da religiosidade, porque quanto mais você faz, parece que menos você fez, porque nunca é suficiente, e o diabo sempre vai dizer para você: você orou, mas orou pouco. Você leu a Bíblia, mas leu pouco. Você está servindo, mas está servindo pouco. Então a pessoa está sempre correndo atrás, e isso vai gerando dentro da igreja um ambiente de competição. A pessoa pergunta para alguém: meu irmão, você costuma orar todo dia? Ah, sim. Quanto tempo você ora por dia? Ah, no mínimo 15 minutos. A pessoa que ouve aquilo, por dentro, ela faz assim, ó. Sabe de nada, inocente, eu oro meia hora. Aleluia, eu estou bem na fita. E ainda imaturo, coitado. O irmão lê a Bíblia? Lê? Quantos? Eu leio uns 3, 4 versículos por dia. Aí a pessoa por dentro sabe de nada, inocente, tem que ler no mínimo 5 capítulos. Mas quando você começa a ler os 5 capítulos, o diabo vem e pergunta assim: você está lendo 5? Tu é muito vagabundo mesmo, tinha que ler pelo menos 10. E se você passar a ler 10, ele vai cobrar 11. Se ler 11, ele cobra 15.
Você lê 15, ele cobra 20, aí você começa a fazer plano anual de leitura bíblica para ver se você chega lá, de ter o prazer de poder dizer, neste ano de Gênesis ao livro de mapas, eu li a Bíblia. Sabe aquelas Bíblias que no final tem os mapas? A viagem de Paulo, a viagem de Abraão, não sei o quê. Você leu a de Gênesis ao livro de mapas. E a pessoa fica maluca para dar aquela ticada de que ela leu 3 capítulos do Antigo Testamento e 2 do Novo, e ela vai naquela, no dia que ela não lê, aí vem o diabo, tu não leu, meu Deus do céu, não li hoje, vou ter que ler 10 amanhã de um lado, 3 e 4, 5, 20 do outro, meu Deus do céu. Gente, o que a gente faz? Orar, ler a palavra, servir, tem que fluir de um senso de paixão por Jesus, de paixão pela obra de Deus. Meu irmão, se você não está apaixonado, está faltando alguma coisa aí. Está faltando alguma coisa. Você tem que se apaixonar por Jesus, se apaixonar pela obra dele, e olhar para essa obra como a coisa mais importante e relevante da face da terra. Cara, eu estou servindo a Deus, e eu estou servindo a uma causa que é muito maior do que eu mesmo. Quando eu passar desse mundo, essa causa continua. Eu estou servindo a uma causa que não vai parar, porque passaram-se 100 anos, e aquela causa entrou em decadência, saiu de moda, ou qualquer coisa assim. Essa causa, ela já está vigente há 2000 anos, e vai continuar até a segunda vinda de Jesus. Eu não estou para defender um partido político que pode desaparecer do mapa a qualquer momento. Eu não estou para defender uma ideologia política que pode se alterar e mudar a qualquer momento. Eu estou servindo a um Deus que não muda, que tem uma causa eterna. Aleluia! Gente, bota no seu coração esse entendimento, o evangelho mix, esse evangelho que mistura lei, graça, em medidas diferentes, é uma fórmula tão tóxica quanto o veneno da mais perigosa serpente. Ele é tão falso quanto uma nota de R$3. Tentar aderir a doutrinas que emergem da antiga aliança hoje é como tentar fazer um pedido de delivery no iFood para um restaurante que fechou há 30 anos atrás. Sabe, o restaurante era tão bom, tão famoso, que até hoje tem gente telefonando para fazer pedido no restaurante. Aí o dono do restaurante botou um sujeito de plantão do lado do telefone, e quando alguém telefona, o cara atende, e do lado de cá o cara pede, olha, eu queria encomendar aí um frango assado com batata frita. Do lado de lá o cara fala, olha querido, o restaurante já fechou. Não, fechou hoje? Não tem experiência? Não, já fechou há mais de 30 anos atrás. Mas eu ouvi falar que a comida desse restaurante é maravilhosa. Era, não é mais. Não tem cozinheiro, não tem mesa, não tem garçom, tem mais nada. Fechou há 30 anos atrás, não está servindo mais nada. Mas eu quero a comida daí, porque me disseram, quando eu era garoto, eu fui aí, eu comi há 30 anos atrás. Pois é, você veio no último dia. Foi o último dia de existência do restaurante, há 30 anos atrás, já fechou. Quer dizer, tem sentido alguém tentar fazer um pedido no iFood de delivery de comida para um restaurante que já fechou há 30 anos atrás? Menos sentido ainda faz alguém tentar obter alguma coisa, o favor de Deus ou a salvação, através de algo da velha aliança, baseando-se na velha aliança, na antiga aliança, no velho pacto. O evangelho mix está recheado de contradições, de paradoxos. É um evangelho onde diz que você precisa, por exemplo, se aproximar mais de Deus. Espera aí, afinal de contas, Deus habita em você ou não? Você é templo do Espírito Santo? Então não tem como se aproximar mais dele. Como é que eu posso me aproximar mais do meu fígado? Como é que eu faço para me aproximar mais dos meus pulmões? Não adianta, ainda que eu olhe para o meu fígado e diga, meu fígado, eu quero me aproximar mais de ti. Não tem como, porque o meu fígado já está em mim. Da mesma forma como o meu fígado está em mim, os meus pulmões estão em mim, o Espírito Santo está em mim, eu não tenho como me aproximar mais dele. Eu só tenho como conhecê-lo melhor. Crescer em conhecimento dele.
do caráter dele, do perfil dele, da vontade dele, mas eu não tenho como me aproximar mais dele, porque eu já estou mais próximo que se poderia imaginar, porque ele está habitando em mim. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Sabe essa expressão, eu sou um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça? Isso em filosofia a gente chama de paradoxo irreconciliável. Não tem como conciliar uma coisa com a outra, mas é frequentemente usada para enfatizar nos lugares onde o evangelho mix é anunciado, que as pessoas são isso. E essa é talvez uma das maiores tragédias que a religiosidade gera, que é a crise de identidade espiritual. A pessoa não saber quem ela é em Cristo. Quem é você em Cristo? O que foi feito por você como nova criatura? Eu não estou querendo entender o seu passado. Quem quer descobrir o seu passado, psicólogo, ele só tem uma maneira de acessar a sua mente para tratar você, é acessando o seu passado. Jesus não precisa e não quer acessar o seu passado, ele quer te revelar o teu futuro. Então, quando eu agora fico admitindo, eu sou um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça, cara, ou você é um pecador ou você é salvo, as duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser, não tem como, tem lugar nenhum no Novo Testamento que diga que você é um pecador, nenhum lugar. Você pode abrir as epístolas de Paulo, todas elas, e em todas elas ele começa, escrita aos santos de Roma, aos santos de Corinto. Gente, Paulo escreve para Corinto, e olha que Corinto tinha problemas de pecado, cada problema, que não era probleminha, não era nem problemão, era problemaço, era brabo o negócio. Para você ter uma ideia, havia pessoas que frequentavam a igreja no domingo, mas durante a semana ainda iam ao templo de Apolo e ao templo de Afrodite. E o culto no templo de Apolo e no templo de Afrodite, que em Corinto eram dois templos gigantescos, para você ter uma ideia, no templo de Afrodite existiam mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. Eu não conheço uma igreja que tenha pelo menos 1000 pastores, uma igreja local com 1000 pastores, mas naquele templo tinha mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. O pessoal ia na igreja no domingo e depois, no meio da semana, ia ao templo de Afrodite, e lá era orgia alimentar e orgia sexual. Aí Paulo escreve para essa turma de Corinto e começa a carta assim, aos santos de Corinto. Ah, se fosse eu escrevendo. Ah, se fosse eu. Mas eu já ia metendo o pé na porta. Seus desgraçados, falsos, mentirosos, está tudo endemoniado, tem ninguém salvo aí, porque vocês estão fazendo isso e aquilo. Mas Paulo escreve dizendo para eles, cara, será que vocês não entenderam que vocês são templo do Espírito Santo que habita em vocês? Será que vocês não entenderam que não pode haver comunhão entre o Espírito que habita em vocês e o espírito de prostituição? Então era um convite, o convite de Paulo era, entendam a sua nova identidade, porque somente quando você entender a sua nova identidade, você vai deixar de frequentar o templo de Afrodite, o templo de Apolo, ou de praticar qualquer outra coisa de errado na sua vida. Mas começa com o entendimento da sua nova identidade em Cristo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, isso é em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. Aleluia, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Aleluia. Gente, a religiosidade, ela diminui o valor do sacrifício de Jesus. Assim, nós já não somos plenamente perdoados, mas apenas parcialmente perdoados. Quer dizer, a salvação se torna um crediário das Casas Bahia. Jesus deu a entrada de 50%, e os outros 50% é por nossa conta, pagando dia a dia. Não, a obra de Jesus foi plena e foi completa. Ele pagou o preço por completo. A graça na religiosidade foi reduzida à questão da salvação. Ah não, nós fomos salvos pela graça. Para qualquer outro benefício advindo da salvação, eu preciso merecer, eu preciso me esforçar, e para receber eu preciso de me purificar de algum pecado que eu cometi e ainda não confessei. Gente, a graça pela religiosidade é vista até mesmo como algo perigoso, tão danoso como cocaína.
Mas será que alguém já parou para pensar que imaginar que nós podemos alcançar santidade através de autodisciplina, através de autoaperfeiçoamento, é uma ideia completamente absurda que anula a obra da cruz? É uma questão lógica e simples. Cara, o caminho proposto por Deus em Cristo, o caminho da graça, não é um simples ajuste que Deus fez em um velho contrato, apenas colocando algumas novas cláusulas, mas é um novo contrato, com novas cláusulas e até mesmo com um novo sacerdócio. Olha só o que diz Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, eu vou ler até o versículo 13, que é o capítulo inteiro. Ele diz o seguinte: ora, o essencial, ou seja, o fundamental das coisas que estamos dizendo, é que nós temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha o cuidado, Moisés, para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no Monte Sinai. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também ele mediador de uma superior aliança, instituída com base em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança, aquele primeiro pacto, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, os repreende dizendo: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, da escravidão, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. E esse primeiro verbo conhecer aqui, no grego, é gnosko. Gnosko significa conhecimento intelectual. Ninguém vai precisar dizer: agora você precisa conhecer a Deus intelectualmente. Isso é bom, tem o seu espaço. Porém, todos me conhecerão, e esse segundo verbo conhecer aqui é eido, e eido significa conhecer por proximidade, por intimidade. Não mais apenas como alguém que eu conheci através de uma leitura, mas alguém com quem eu tenho convivido. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Quando o escritor aos Hebreus escreve isso aqui, esse povo para quem ele estava escrevendo, eram os judeus, convertidos à nova aliança, convertidos a Jesus. Mas estavam sendo convencidos por falsos profetas judaizantes, que eles precisavam guardar a antiga aliança, guardar a lei. E ainda precisavam prestar sacrifícios de animais, não comer certos alimentos, guardar certos dias como o sábado e etc e tal. Gente, isso aí passou porque hoje houve uma substituição. Nós estamos não mais debaixo do sacerdócio de Levi, nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que é uma figura que aponta para Jesus, que revela Jesus. O velho pacto cumpriu seu papel, foi substituído por um novo pacto. No velho pacto, Deus fez um tipo de acordo com o homem
que era em um homem imperfeito. Então olha só, Deuteronômio 28, os versículos 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. E aí, no próximo versículo, vem uma lista de bênçãos. Bendito você será ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade. Mas você percebe aqui que no velho pacto, tudo estava na dependência do desempenho do homem. Se vocês fizerem, se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis. Mas no novo pacto, Deus fez uma aliança consigo próprio, através de Jesus. E nessa nova aliança, a lei que rege essa nova aliança é a lei do amor. Alguém aí pode dizer amém a isso? Com vontade? Aleluia! Essa nova lei está ligada ao nosso coração, não ao nosso comportamento. O comportamento é consequência, não é causa. Essa nova aliança nos dá uma nova identidade, não uma lista de faça, não faça. Nessa nova aliança nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, não por um grupo de mandamentos e regras. A nova aliança foi projetada para nos conduzir a Cristo e a nossa nova identidade, o nosso novo eu, quem nós somos agora em Cristo. E esse novo eu, que você e eu somos, está completamente inserido na vida de Cristo e no poder da ressurreição. Esse novo eu é santificado, é redimido, é profundamente e incondicionalmente amado e é visto por Deus não meramente como uma criatura ou como um servo, mas como um filho amado. A religiosidade conduz a igreja para longe de Deus. A nova aliança nos aproxima do Pai. A religiosidade conduz o homem para tentativas de agradar a Deus através de performance. A nova aliança nos revela a graça que nos conduz para o descanso e para o amor de Deus. Romanos 3, 19 e 20, nos diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei o que vem é o pleno conhecimento do pecado. Aleluia! Nós não estamos mais correndo atrás de obedecer a lei, nós estamos correndo atrás de termos mais e mais e mais e mais e mais comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Essa é a nossa grande busca. É tempo da igreja descobrir o coração do Evangelho, compreender que a igreja de Jesus Cristo é uma embaixada terrena de um reino espiritual de amor, de vida, de paz, de alegria, de saúde, de reconciliação, de transformação, e não um tribunal para julgamentos e condenações. Amém, gente? Eu queria orar com você, mas em especial, eu queria que você fizesse agora uma espécie de autoanálise. Dá uma olhada para dentro de você mesmo. E seja honesto consigo mesmo, em pensar e concluir o seguinte: eu acho que a religiosidade deixou alguma sequela por aqui, que precisa ser levada, que precisa ser lavada pelo sangue de Jesus. Não é você dizer, eu não sou crente, coisa nenhuma, estou chegando à conclusão que eu sou um falso crente. Não é isso que eu estou te convidando a fazer. Isso é uma mentira do inferno. Isso é uma tentativa do diabo de te diminuir e de te levar para um lugar que não é o lugar para onde eu estou querendo te levar, para onde Jesus quer te levar. Eu quero te levar num lugar onde você diga assim: eu reconheço que a religiosidade deixou algumas coisas, algumas gavetas desarrumadas aqui dentro. E deixa eu dizer para você uma coisa: definitivamente, o diabo foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário.
definitivamente, todos os demônios, tenham o nome que tiverem, tenham o tamanho que tiverem. Não importa se você ficou impressionado porque viu um desses filmes aí de super-heróis e apareceu um capeta gigante, todo vermelho, com um chifrão gigantesco, fazendo você diz, é isso aí que é o demônio que anda pegando no meu pé. Não importa, todos eles foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário. O maior problema do homem hoje, do homem que está em Cristo, da mulher que está em Cristo, não é a opressão de demônio, é a religiosidade. São as sequelas da religiosidade. Então a pessoa, ela se acha muitas vezes indigna. Hoje pela manhã, preguei essa mesma palavra, e depois veio uma menina conversar comigo. Ela pediu para eu orar por ela, por um determinado problema que ela estava passando. Ela disse, pastor, graças a Deus o senhor pregou isso, porque eu estou passando por esse problema, e fatalmente o diabo vem para dizer na cabeça da gente que deve ser alguma coisa que a gente ainda não resolveu com Deus, que é alguma sequela de algum pecado que a gente cometeu, e se a gente bobear, a gente entra na pilha do diabo. Por quê? Porque na cabeça da pessoa ainda não entrou de vez, não encaixou ainda, não enraizou aquele pensamento, eu não tenho mais dívida alguma para com o diabo, o preço já foi pago, eu fui plenamente redimido, eu não tenho parte nenhuma com ele, ele não tem parte nenhuma comigo, e eu estou guardado pelo Deus do universo, Criador de todas as coisas, que é o meu Pai. Você está entendendo que muitas vezes a gente começa a olhar para os problemas e começa a atribuir o problema ao inferno? Claro que o diabo tira proveito de qualquer coisa que ele possa encontrar. Se ele encontra em você uma insegurança qualquer, ele investe nisso, para transformar uma mera tristeza numa depressão profunda. Ele vai investir. Ele não conhece muito bem qual é a identidade dele em Cristo, então ele vai investir para fazer de você alguém que pensa, eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Ele vai investir de todo modo e maneira, ele vai tentar lançar os dardos inflamados que são pensamentos errados, eu não sou ninguém, e ele manda pensamento na primeira pessoa. O pensamento não vem dizendo assim, você não é nada. Não, você pensa assim, eu não sou ninguém. Não foi você que pensou, foi uma seta maligna do inferno para te enfraquecer. Aí você pensa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não valho, eu não consigo nada mesmo, eu sou azarado, tudo dá errado comigo. Isso tudo é pensamento do inferno. Mas tudo isso é consequência de um aprendizado dado pela religiosidade. Quem aqui que nunca ouviu quando era criança essa frase? Olha que papai do céu castiga, hein? Quem já ouviu isso? Cara, você ouve isso quando criança, esse negócio te persegue o resto da vida. Isso te persegue o resto da vida. É um carrapato que gruda em você. Papai do céu castiga. Aí você, o termo papai do céu, você não usa mais, você não é mais criança. Então, mas a religiosidade sofistica a frase. Quando você era criança, cuidado que o papai do céu castiga. Agora a religiosidade diz, o Senhor está pesando a mão sobre ti. Entendeu como é que funciona a coisa? Mas a origem está na religiosidade. Então muitas vezes ela deixa sequelas e você às vezes não está vivendo a vida vitoriosa que Deus planejou para você por causa de pensamentos que foram lançados pelo inferno e a religiosidade fez com que você acreditasse. Então eu quero te convidar para a gente orar, quero convidar para a gente ficar de pé. Deixa eu te fazer esse convite. Se você admite, não se importe com quem está do seu lado, com quem está na frente, com quem está atrás, esquece, fecha os teus olhos e agora é você com Jesus, é você com Deus, aí no seu lugar. Você nesse santuário que é o teu corpo, com Deus. Você falando com Deus que está aí te ouvindo. Com o Pai que está aí para te ouvir. Porque eu quero que você saia daqui com uma certeza. Aquilo que até agora deu errado, pode virar da água para o vinho e começar a dar certo. Aquilo que não aconteceu até agora, pode começar a acontecer a partir de amanhã.
Pode haver uma guinada, uma virada, que não precisa ser algo que vai levar daqui a 6 meses. Não espere para daqui a 6 meses. Você pode sair daqui hoje, com o seu destino totalmente transformado, com a direção que a sua vida estava embicando, totalmente mudada para um outro lado. Você estava com a vida embicada para um lado que ia dar ruim. Você pode sair daqui hoje com a sua vida direcionada para um outro lado, aonde com certeza você vai prosperar, você vai avançar e coisas vão começar a funcionar na sua vida. Por que tem muita menina nova, bonita, crente, que não consegue arrumar namorado? Claro, porque ela virou uma crente chata e o cara não quer. Ninguém quer. Por que tem muito cara que não consegue arrumar namorada? Porque um cara é um chato de galocha. Quem é um chato de galocha? E quem tornou ele chato? Foi a religiosidade. Então é tempo de sair dessa, gente. É tempo de sair dessa. É tempo da gente viver o céu na terra. Deus planejou isso para mim e para você. Agora, claro, nem todo mundo vai desfrutar. Por quê? Porque nem todo mundo crê. Tem gente que ouve, será? Para com isso e creia. Deus tem o melhor para você. Está prometido na Bíblia. Se vocês quiserem, vocês vão comer, vão desfrutar do melhor dessa terra. É promessa de Deus para o seu povo. É promessa de Deus para o seu povo. Então coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai querido, no nome de Jesus, todo engano, toda mentira implantada pela religiosidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda essa conversa que o inimigo vem lançar, dizendo que a nossa vida não está avançando porque é normal, é assim mesmo. Não, não é normal, não é assim mesmo. O teu plano para nós é um plano de avanço, é um plano de progresso, é um plano de prosperidade. Mas a minha vida está travada porque lá atrás eu fiz isso ou aquilo. Não, a nossa vida é uma vida que foi plantada em Cristo. É uma nova vida, uma nova natureza. E no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, hoje nós repreendemos aqui todo pensamento do inferno, de menos-valia, de inferioridade, de incapacidade, de medo, de receio, medo do futuro, medo de se lançar. No nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, se há alguém aqui, se existe alguém aqui que diz assim: pastor, eu tô me preparando para entrevistas, para um trabalho, mas toda vez que eu vou para a entrevista, eu olho para o entrevistador, eu começo a tremer, eu gaguejo no cenário. Isso vai acabar hoje. Tem alguém aqui que precisa de coragem e ousadia para encarar essa entrevista de trabalho? Eu quero orar com você. Se há que há alguém aqui dizendo: pastor, eu sou essa pessoa, eu chego diante do entrevistador, eu tremo, eu perco o chão. Hoje de manhã tinha uma menina aqui que ela me confessou, ela veio aqui na frente e eu perguntei para ela: o que você precisa de Jesus? E ela falou: pastor, eu preciso de coragem, porque eu fico com medo nas entrevistas de trabalho, é para a vida profissional. Falei: cara, Deus vai te dar ousadia para você chegar na entrevista de emprego sem baixar a cabeça, sem olhar para o chão, entrando sabendo: eu me garanto, Deus é comigo, Deus me preparou, eu sou mais que vencedor, eu vou pegar esse emprego aí porque ele já é meu, em nome de Jesus. Sabe, essa postura de medo e covardia diante das situações da vida. Eu quero que você saia daqui hoje tendo a confiança e a certeza: Deus é contigo, Deus é por você. Pastor, mas eu já tentei aqui, ali, acolá, deu errado. Eu acho que na minha vida sempre dá errado. Meu irmão, o Thomas Edison, para inventar uma lâmpada, precisou de 1000 tentativas. Se eu fosse ele, eu parava na 579. E ninguém podia dizer que eu não tentei muito. 579 vezes é vezes pra caramba. Mas ele estava tão convencido de que a coisa ia dar certo, que ele foi tentando até 999, na 1000ª deu certo. Então para com esse espírito de desistência e começa a entender: se deu errado ontem, deu errado antes de ontem, deu errado naquela oportunidade, mas agora vai ser diferente.
porque Deus é comigo. Eu estou entendendo essa postura, eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais, para reinar em vida, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós fomos chamados para reinar em vida. Então, ó Deus, nós não aceitamos que os teus filhos estejam passando por dias de aperto, de dificuldades que não se resolvem, dificuldades que ficam empacadas e não saem, não se resolvem. Em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa ser resolvido, sejam causas judiciais, sejam problemas trabalhistas, seja o que for, no nome de Jesus, a tua palavra diz, Deus, que o teu Espírito Santo é o nosso advogado. Então que o Espírito Santo esteja advogando em favor dos filhos que precisam de ganho de causa na justiça, causas justas, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que haja casamentos restaurados, que toda mentira do inferno, que diz que não há mais possibilidade, suma e desapareça, e o casal que está passando por dias de dificuldade de relacionamento, que eles se redescubram, em nome de Jesus, e aquela paixão do início reacenda. Pai, em nome de Jesus, que a prosperidade se estabeleça, que o teu povo progrida, que o teu povo cresça, que as portas se abram, e que no nome de Jesus, cada um de nós aqui possa ser testemunha, não de um milagre, mas de milagres, uma vida de milagres, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.